máximo de pessoas. Nós adentramos esse mês de setembro falando sobre crenças limitantes e sobre o poder que essas crenças acabam tendo sobre as nossas vidas. Irmão Paulo esteve aqui domingo e nós falamos um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, que rompeu com as suas crenças, que rompeu com aquilo que ele estava vivendo durante toda a sua vida, para estabelecer um novo rumo, para estabelecer uma nova direção, para estabelecer um novo propósito de vida. Quão bom é quando nós entendemos essa necessidade de avançarmos rumo àquilo que Deus determinou para nós. Mas quando nós tomamos a decisão de avançar em direção àquilo que Deus estabeleceu, quando nós tomamos a decisão de avançar rumo àquilo que Deus determinou para a nossa vida, algumas coisas são importantes entendermos, que isso pode ser um alerta para nós nesta noite, que isso possa ser um alerta para a nossa vida nesta noite, uma vez que nós compreendemos a necessidade de avançarmos. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para alcançar as coisas que estão adiante de mim. O apóstolo Paulo, dentro do seu entendimento, ele percebe a necessidade de desvincular, de desligar-se de algumas coisas que poderiam ser impedimento para a sua vida. Muitas vezes nesse processo do avançar, nesse processo do prosseguir, nesse processo de continuar, nesse processo de chegar ao lugar determinado de Deus para a nossa vida, nós temos talvez algumas dificuldades de fazê-la. Vou explicar por quê. Por causa de algumas das nossas crenças, por causa de algumas das nossas limitações, por causa das vezes de algum tipo de crença limitante que foi criado na nossa vida. O texto que eu li nesta noite, eu trabalhei um pouquinho a dinâmica desse texto na terça-feira. Nós fizemos a live falando de Bíblia na terça, e hoje eu vou dar continuidade ao que nós começamos falando aqui sobre crenças limitantes, e justamente a experiência que Gideão viveu, e a forma com que Gideão se posiciona, se comporta, quando o anjo do Senhor aparece para ele, o chamando, o convocando, comissionando para viver aquilo que Deus tinha estabelecido, um avançar daquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele. É fato, e muitas vezes nós olhamos, irmão Paulo, para o contexto da nossa vida, e eu sempre tenho dito isso, que algumas vezes o motivo de não avançarmos não é aquilo que já foi estabelecido por Deus, mas sim aquilo que nós mesmos estabelecemos como crença sobre a nossa vida. Porque muitas vezes Deus já estabeleceu algo para nós, e aí observe bem, porque no texto em apreço, o texto que nós lemos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece. Olha o que diz o verso 11: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando um trigo no tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Aí o verso 11 diz assim, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O nome Gideão significava poderoso guerreiro. O nome Gideão significava grande guerreiro. É por isso que quando o anjo do Senhor aparece, ele aparece para Gideão e diz assim: desde o teu nascimento já foi estabelecido para você algo. E aí eu quero que vocês entendam aqui nessa noite que às vezes as nossas limitações, muitas das vezes não está relativa ao que Deus fez, ao que Deus vai fazer, ou ao que Deus estabeleceu, mas está vinculada às crenças que nós temos a respeito daquilo que Deus pode fazer. Porque quando o anjo do Senhor aparece, quando o anjo do Senhor se manifesta, quando o anjo do Senhor se revela, a Bíblia Sagrada diz que o anjo
transmite uma mensagem a Gideão ao chamá-lo de poderoso guerreiro. Ele está dizendo: desde o seu nascimento você já foi chamado para isso. Desde que você nasceu, você já foi estabelecido para essa missão. Desde que você foi chamado, desde que você estava no ventre da sua mãe, você foi chamado para cumprir esse propósito. Deus está lembrando a Gideão quem ele é. Mas a crença limitante que Gideão tem é a seguinte: Deus já não faz mais nada por nós. Deus já não opera mais no nosso meio. Porque quando o anjo diz para ele: poderoso guerreiro, o Senhor é com vocês. Aí ele diz assim: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Gideão está indagando Deus, Gideão está questionando Deus por causa da sua crença limitante. A Bíblia Sagrada diz que quando o anjo do Senhor o chama de poderoso guerreiro e diz que o Senhor está com ele, a primeira coisa que ele pergunta: se o Senhor está conosco, por que nos veio este mal? Por que os nossos inimigos estão fazendo isso conosco? Porque eles haviam crido ou haviam criado uma crença que Deus ia intervir em todas as situações para eles, que Deus iria intervir em todas as circunstâncias da vida deles. E Deus havia determinado juízes, Deus havia levantado homens para governar a nação, e através desses homens eles vencerem batalhas que eram lhes propostas, para que eles pudessem alcançar aquilo que Deus havia estabelecido. E a prova disso é Gideão, porque quando o anjo do Senhor o chama de poderoso guerreiro, ele está dizendo: desde o seu nascimento há um propósito. Quando sua mãe e seu pai lhe deu um nome, eu havia estabelecido um propósito. Quando a sua mãe e o seu pai lhe deu um nome, eu havia lhe convocado para uma missão. Quando o seu pai e a sua mãe lhe deu um nome, não foi aleatório, vamos decidir aqui do que nós chamamos ele. Não, havia um propósito desde o seu nascimento. Mas preste atenção, porque a psicologia diz isso, que grande parte das nossas crenças limitantes, irmão Paulo, vem da nossa formação infanto-juvenil. Aquilo que aconteceu o ano passado, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é fácil de resolver. Nós conseguimos ressignificar com muita facilidade. Mas aquilo que já aconteceu há 20 anos, 30 anos, ou fez parte da nossa infância, é difícil ressignificar. Gideão cresce debaixo dessa mentalidade. Que mentalidade é essa, pastor? Uma mentalidade de que Deus lhes havia abandonado. É provável que ele tenha ouvido os anciões de Israel dizer: Deus nos abandonou, Deus já fez tantas maravilhas em nosso meio, agora Deus já não faz mais. É provável que ele tenha ouvido o pai e a mãe assentado ao redor da mesa, dizendo: Deus nunca mais fará maravilhas tão grandiosas como aquelas que ele já fez. Eu lembro de quando Deus nos tirou do Egito. Eu lembro da história que foi passada de geração para geração, quando os nossos irmãos foram arrancados, nossos pais, os nossos avós foram arrancados mesmo contra a vontade de Faraó lá do Egito. Ao redor da mesa eles falam sobre as maravilhas de Deus. Ao redor da mesa eles conversam sobre aquilo que Deus pode fazer. E aí eu sou muito claro e objetivo nisso aqui. Quantas vezes os nossos filhos já ouviram aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já realizou, mas nunca foram incentivados a buscar o melhor de Deus sobre as nossas vidas hoje. E aí isso é muito perigoso, irmão. Me ajuda? Irmão Paulo. Isso é muito perigoso, irmão Paulo, sabe por quê? Porque nós temos uma tendência natural de olhar aquilo que já foi feito como coisa abundante, como coisas boas, e olharmos para o presente como algo insignificante. Isso nos torna perigosos saudosistas. E às vezes isso cria uma série de limitações nas nossas crenças, dentro da nossa família, na nossa vida espiritual.
é bem claro o texto, pois a Bíblia Sagrada diz que quando Gideão fala com o anjo, ele diz assim: onde é que estava o Senhor que nos tirou do Egito, o Senhor que abriu o mar vermelho, o Senhor que fez tantas maravilhas, por que o Senhor não fez mais nada? Quer dizer que Gideão havia ouvido coisas boas a respeito de Deus, mas o fato dele ouvir coisas boas e não ser incentivado a fazer, e eu tenho dito isso muito nas nossas igrejas, tenho dito isso muito nas nossas ministrações, nos nossos sermões, que nós precisamos entender que o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente. Esses dias eu ouvi alguém falando: nunca mais Deus vai realizar milagres como realizou antigamente. O nosso Deus é o mesmo e Ele pode fazer muito mais do que Ele já fez no passado. As nossas crenças não podem nos limitar. Nós precisamos entender que o nosso Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. É isso que nós precisamos alimentar-nos da esperança, da expectativa de que o mesmo Deus que já fez é o mesmo Deus que vai fazer no presente. Alguém um dia disse: Deus já não batiza mais com o Espírito Santo como batizava antigamente. Deus pode batizar muito mais hoje do que antigamente. Por quê, pastor? Mas as nossas crenças limitantes acabaram nos impedindo de viver o melhor de Deus, porque como nós cremos que Deus não faz mais, a gente já não se importa mais como fazer. E eu tenho dito para os irmãos: se esta é uma missão que Deus me deu, se esta é um chamado que Deus me deu, eu estou pronto para ser um propagador daquilo que Deus ainda vai fazer, daquilo que Deus ainda vai realizar. Eu quero me levantar como uma atalaia nesses últimos dias para dizer: o nosso Deus é o mesmo, o nosso Deus não mudou, e incentivar o nosso povo cristão a buscar ao Senhor de todo o seu coração. O Senhor não mudou. Tem um povo lá em Israel que está limitado, ou lá no cativeiro babilônico limitado. Eles foram arrancados de dentro da sua terra, eles foram tirados do meio dos seus parentes, dos seus familiares, e foram levados cativos para a Babilônia. Chegando lá, alguns falsos profetas começaram a dizer: Deus não vai mais cumprir o tempo estabelecido. Deus não vai mais fazer aquilo que Ele estabeleceu. Ele se arrependeu do que Ele disse. Os falsos profetas que se levantaram. E a Bíblia Sagrada diz que de repente Deus levanta o profeta Jeremias e começa a dizer: construam casas. Ele está falando sobre esperança, expectativa. Ele está dizendo: não deixa a crença limitante de vocês impedirem de vocês viverem o melhor agora. E aí perdoe-me, porque eu vou falar que tem muita gente online aí conosco. Nós fomos tão ensinados que nós não tínhamos nada aqui na terra e não seríamos nada aqui, que era para nós nos preocuparmos só em ir para o céu, que nós acabamos vivendo uma vida miserável aqui na terra. Não usufruímos dos bens que Deus nos deu. E a Bíblia Sagrada diz, irmão Paulo, que Deus determinou o melhor desta terra para nós. Eu quero viver, eu quero gozar da vida até o dia em que Jesus Cristo me chamar para ir morar com eles. Eu quero estabelecer na minha família, na minha casa, no meu lar, qualidade de vida. Eu quero estabelecer na minha vida espiritual qualidade espiritual. Eu quero determinar para a minha vida metas de crescimento. Eu quero determinar para o meu ministério foco e alvo para ser alcançado. Mas para isso eu preciso romper com essas crenças que não adianta fazer nada, porque daqui a pouco Jesus volta. Alguns de nós já ouvimos na nossa infância: o que adianta conquistar um monte de coisa, no final vai morrer e não vai levar nada. Isso se torna uma crença limitante. É fato que nós não vamos levar nada. A Bíblia diz que o nosso tesouro não é aqui, é nos céus, onde a traça e a ferrugem não comem. Mas quando eu entendo que Deus estabeleceu para mim qualidade de vida, Ele diz: eu sou a vida, e eu dou vida com abundância. Isso é extraordinário. Eu dou vida com abundância.
Então, se nós vivemos aqui, nós devemos viver uma vida abundante, cheia de paz, cheia de alegria, não podemos deixar que as crenças limitantes nos impeçam de viver o melhor de Deus. Gideão está dentro do lagar e está malhando o trigo, mas está lá pesaroso, está dizendo: não está valendo a pena viver. O mesmo Deus que operou no passado já não vai fazer mais nada agora. O Deus dos nossos pais já nos abandonaram. O Deus dos nossos pais já não podem fazer mais nada. Agora nós vamos levando a vida de qualquer jeito, vamos levando a vida de qualquer forma. E aí está lá Gideão malhando o trigo, e eu quero imaginar essa cena. Gideão malhando o trigo dentro do lagar, um espaço pequeno de 4x4, um buraco de um pouco mais de 2,5 metros a 3 metros de fundura, onde era usado para esmagar as uvas. Gideão está ali dentro. E o movimento de se malhar trigo era batendo. E quando Gideão está fazendo isso, está dizendo: olha onde eu estou, não tem nem espaço para trabalhar, não dá para viver, está difícil demais. O anjo do Senhor aparece para lhe lembrar que ele poderia ser mais do que aquilo que ele estava sendo naquele momento. Porque naquele momento ele estava simplesmente dizendo que não havia mais expectativa e esperança alguma. Quando o anjo do Senhor chega e aparece para Gideão, ele está dizendo para Gideão: Gideão, você foi chamado para ser um poderoso guerreiro. Sabe o que Deus está dizendo para Gideão aqui, irmão Paulo? Você está no lugar errado. Aí não é o seu lugar. Quem te colocou aí foi as suas crenças. Aonde eu quero que você esteja é na liderança do meu povo, para libertar Israel da mão dos midianitas. Só que as crenças que Gideão desenvolve durante a sua vida faz com que ele fique limitado a ser apenas um homem escondido dentro do lagar. Está no texto, ele estava escondido para não ser pego, dentro do lagar e malhando o trigo, ou seja, apenas o suficiente para a sobrevivência da sua família. Apenas o suficiente para a sobrevivência da sua família. E Deus está aparecendo para Gideão dizendo: Gideão, não é isso que eu determinei para você. Você sabia que nós podemos estar no lugar errado? Você sabia que nós poderíamos estar onde Deus determinou para que nós estejamos? E aí eu vejo muita gente usando esse argumento, dizendo: ah não, Deus já estabeleceu um tempo, está lá em Eclesiastes, tem um tempo determinado para tudo. Eu vou ministrar esse texto, durante esse mês de setembro, porque muitas vezes nós usamos esse texto de forma ilegal, para justificar uma decisão que nós tomamos de permanecer do mesmo jeito. Aí dissemos: Deus já estabeleceu tudo, o dia que Ele quiser, acontece. A Bíblia Sagrada está dizendo que Gideão, ao ser confrontado pelo anjo do Senhor, ele é confrontado da seguinte maneira, irmão Paulo: poderoso guerreiro, tipo assim, você foi chamado para liderar a nação, e não para ficar escondido dentro de um lagar, e malhando trigo. O que Deus está dizendo é: não é aí o teu lugar, eu tenho mais para você. Não é aí que é o seu lugar. Eu não te chamei para ficar aí escondido malhando o trigo. Eu te chamei para ser líder da nação e se levantar e se posicionar contra os midianitas. Sabe o que eu aprendo aqui? E eu acho muito importante isso. É que durante muito tempo desenvolvemos uma ideia de que Deus vai abrir caminho no meio do mar e nós passamos. Mas Deus só faz isso para um povo com mentalidade escrava. 430 anos escravizados. Quando o povo de Israel sai do Egito, olhe bem, isso aqui é muito importante entendermos. Ele sai com uma mentalidade escrava. Irmão Paulo, quem passou 430 anos, são 4 gerações, vivendo debaixo da égide da escravidão. Quando eles saem do Egito, Deus não vai exigir deles
uma mudança de pensamento ou de mentalidade em uma semana. Então, conhecendo essa mentalidade escrava que eles têm, Deus chama o povo de Israel, mas quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles manifestam a sua mente escrava e começam a dizer: poderíamos estar lá, comendo, lugar para dormir. Moisés, olha o que Moisés fez, nos trouxe aqui para morrer. A Bíblia Sagrada diz que Deus clama a Moisés e Deus diz para Moisés: Moisés, toca nas águas. E Deus abre o Mar Vermelho. E o povo atravessa em terra seca. Esse povo canta, dança do outro lado, mas eles continuam com a mentalidade escrava. A Bíblia diz que lá na frente eles chegam em um lugar onde não tem água, pastora Daiane. Eles chegam em um lugar onde não tem água. Aí Deus diz para Moisés: toca na rocha, água brota da rocha. Mas eles continuam com mentalidade escrava. Não adianta, Deus pode fazer tudo por nós, irmão Paulo, mas se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, não mudarmos a nossa mentalidade, chega um momento que Deus para de fazer tudo por nós. Como é que nós lidamos com os nossos filhos no processo do desenvolvimento infanto-juvenil? Não é assim? No começo ele é amamentado nos seios da mãe, depois ele é alimentado com a papinha, aí ele vai crescendo. A mãe e o pai o ensinam a comer na mesa, colocando comida na boca. Mas chega uma idade que o pai e a mãe agora deixam ele desenvolver a habilidade de lidar com a comida, com a própria comida. Tem uma idade que o pai e a mãe levam o filho no banheiro, limpa ele, mas chega uma idade que o filho agora começa a se desenvolver sozinho. Com Deus é mais ou menos assim, irmão Paulo. Deus foi fazendo com Israel, mas eles continuam com uma mente escrava. Quando falta água, Deus providencia água. Quando falta comida, Deus manda maná. Eles reclamam que está cansado de comer maná, Deus manda um vento e sopra codornize sobre o arraial. Ele chega num lugar onde a água é saloba, é água salgada. A Bíblia Sagrada diz que água amarga. A Bíblia diz que Deus providencia através do milagre uma água potável para eles tomar. Mas quando eles chegam diante da terra prometida e entram na terra, 10 espias voltam desesperados. Por quê? Por causa da mentalidade escrava. Já ouviram dizer a vida inteira que aqueles gigantes, filhos de Anaquim, são homens destruidores. Eles esquecem de tudo que Deus fez, esquecem de tudo que Deus realizou, de todas as vitórias que Deus já deu para eles, e eles voltam dizendo: retornaremos para trás. Por mais que Deus faça alguma coisa por nós, se não começarmos a mudar as nossas crenças, chega um momento em que Deus parará de fazer por nós aquilo que já é responsabilidade nossa. Eu tenho aprendido isso durante os meus anos de ministério. Não adianta querermos que Deus faça tudo por nós. Não adianta pensarmos que Deus vai realizar tudo por nós. Chega um momento em que Deus nos capacita, que Deus nos fortalece, que Deus nos dá experiência para que nós façamos. Sabe qual que é a diferença, irmão Paulo, da mentalidade escrava para a mentalidade livre? É que a mentalidade escrava espera Deus fazer para depois eu ir. Esse povo que sai de Israel, sai dizendo: se Deus abre o mar, nós passa, se não abre, nós volta para o Egito. Mas 45 anos depois, observe isso aqui, Deus havia levantado uma nova geração no deserto, acostumada com o suprir de Deus, acostumada com o mover de Deus, acostumada com milagre. E quando eles estão diante da terra prometida, a Bíblia Sagrada diz que Deus chama Josué e diz assim: diga ao povo para se santificar, porque amanhã eu faço maravilha no meio de vocês. E a Bíblia diz que o povo se santifica, e Deus só dá uma ordem: vocês vão marchar, e vão entrar no Jordão marchando. E a Bíblia Sagrada diz que sem questionar nada, eles vão lá e fazem. Os sacerdotes com a arca da aliança, marchando. A Bíblia diz que quando eles pisam o pé na água, eles não esperam agora, essa nova geração não espera Deus fazer um milagre.
para eles irem. Eles vão, para que Deus possa vir fazendo o milagre. Muitas vezes as nossas crenças limitantes nos faz deixar de viver muitas experiências extraordinárias com Deus, irmão. Emanuel, muitas vezes aquilo que nós cremos nos faz limitar a ação de Deus sobre a nossa vida. Porque quando eu creio que Deus tem que fazer para que eu vá, eu fico muitas vezes na fila esperando, enquanto os outros que estão entendendo que quando Ele for, Deus fará, passando na minha frente. Outros estão indo do meu lugar. E eu disse isso aqui. Comecei meu ministério ainda com meus 18, 19 anos de idade. Aos 23 anos fui consagrado a pastor. Cresci muito rápido ministerialmente. Devo isso também ao entendimento que a minha liderança teve. Mas eu nunca deixei passar uma oportunidade. Já vi muita gente dizer: quando eu tiver oportunidade eu vou fazer. Quando o pastor me chamar, não tem para ninguém. Oportunidades são aproveitadas. Sou eu que vejo as oportunidades. Sou eu quem olha para a circunstância e diz: eu posso aproveitar essa oportunidade e crescer. Olha o que uma mente livre consegue fazer, enquanto está todo o exército de Saul de pé diante da peleja e da guerra, com medo de Golias. Chega um menino de 17 anos, que nunca lutou, que nunca usou espada, e diz assim: o que vão fazer ao homem que vencer esse gigante? Mexeram com a cabeça de Davi, olharam para Davi e disseram assim: vai casar com a filha do rei. Ou seja, vai se tornar genro do rei. Para alguém que tem uma promessa de ser rei, irmão, ele já não está um passo muito próximo de ser o rei como genro? É muito mais fácil dentro do palácio do que no pasto. Então ele está dizendo: olha a oportunidade aí de mim viver aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Aí tem gente que pensa assim: quando Deus quiser vai acontecer. E muitas vezes Deus já estabeleceu o tempo, Deus já estabeleceu a oportunidade, mas eu ainda não consegui percebê-la. E a minha percepção é que vai determinar onde eu chegarei. Por isso eu preciso compreender isso. Quando Davi pergunta, preste atenção, quando Davi pergunta: quem vão dar ao homem que vencer esta peleja? Uau! A Bíblia Sagrada diz que disseram para ele: a mão da filha do rei em casamento, isenção de imposto na casa do pai. Davi diz assim: diga ao rei para não desfalecer o coração de ninguém, porque eu vou pelejar contra esse filisteu. Que extraordinário, irmão. Davi está dizendo: a oportunidade apareceu, eu não vou perdê-la. Uma crença limitante poderia pensar: eu vou lá, morrer em nome da nação, vou nada. Mas uma mente livre, uma mente que sabe que Deus já estabeleceu algo, que Deus já fez uma promessa, que Deus já ministrou um tempo novo, esse tipo de pessoa entende que só pode avançar quando ela tomar a decisão de romper com as suas crenças. O que eu creio? Gideão crê que Deus não faz mais nada. E quando o anjo do Senhor chega e se manifesta, Gideão de fato não consegue compreender nada. Mas quando Gideão compreende, através daquilo que Deus lhe manifesta, ele faz uma proposta para Deus dizendo: eu vou colocar um novelo de lã aqui na eira, e se o novelo de lã amanhecer seco e toda a eira molhada pelo orvalho, é o Senhor. Aí preste atenção nisso aqui. Na segunda noite ele faz outro desafio: agora eu vou colocar um novelo de lã de novo, só que agora eu quero o inverso. Eu quero todo o novelo de lã molhado e a eira seca.
Ele amanhece, irmão Paulo, está tudo conforme ele havia. Aí ele vem agora para Deus e diz assim, para o anjo do Senhor, diz assim: não se vá não, deixa eu trazer um sacrifício e oferecerei. E quando ele traz o sacrifício, ele diz assim, ó, só que eu não vou queimar o sacrifício. O Senhor é quem vai fazer descer fogo. Aí Deus falou, só para superar a sua expectativa. A Bíblia diz que fogo não desceu, fogo subiu do chão e queimou todo o holocausto. Gideão se prostra diante do Senhor e diz: eu sei que é o Senhor. Mas observe que para que suas crenças sejam destruídas, para que suas crenças sejam quebradas, Gideão tem que passar por todo esse processo. Gideão tem que viver toda essa experiência negativa. Gideão tem que viver todo esse momento, para ele entender que quando ele desse o primeiro passo, Deus estaria trabalhando em seu favor. Deus estaria trabalhando em seu favor. Muitas vezes, por causa das nossas crenças, estamos esperando Deus fazer. E a única coisa que Deus quer, irmão Paulo, é que nós demos o primeiro passo. Porque Ele vai vir abrindo porta onde não tem porta. Ele vai vir abrindo caminho onde não tem caminho aberto. E automaticamente começaremos a viver o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio naquilo que Deus vai fazer esse mês de setembro nas nossas vidas. Eu creio naquilo que Deus vai realizar nesse mês de setembro sobre as nossas vidas. Outra coisa importante que eu quero lhe apresentar, quer ver? Está no texto. Isso aqui é muito forte. Então o anjo do Senhor veio-se, assentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia ao abizarita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. E é interessante que quando o anjo se manifesta, ele não se manifesta de uma forma espetacular. Ele não se manifesta de uma forma sobrenatural, como se fosse um teletransporte. A Bíblia Sagrada diz que, outras versões diz, um varão se apresentou a Gideão. Era alguém de forma natural, irmão Paulo. Era alguém com uma fisionomia natural. Sabe por que às vezes nós não ouvimos Deus e não entendemos Deus nos dando uma direção ou apontando um caminho? Porque criamos a crença de que se Deus for falar, uma manifestação espetacular precisa acontecer primeiro. E às vezes num culto como esse, irmão Paulo, com poucas pessoas como estamos, Deus pode estar bradando ao nosso coração. Através de uma ministração desta na internet, aparentemente irrelevante, mas pode estar ministrando ao coração de alguém. A Bíblia Sagrada diz que quando Elias está dentro da caverna, passa fogo, passa terremoto, passa uma tempestade e um vento, e o Senhor não está em nenhum deles. Aí vem uma brisa. A brisa vai passando e Elias se coloca para fora da caverna, porque ele entende que é Deus que está querendo falar. Nós não podemos deixar as nossas crenças limitantes nos impedir de ouvir a voz de Deus. Deus muitas vezes está nos dando uma direção através de pequenos detalhes. Eu fui para São Paulo ano passado, antes de abrir aqui em Sinop. Estava no pastor discipulando pastor em Águas de Lindóia. Chegamos na primeira noite, eu estava na expectativa de ouvir um pregador, que eu gosto muito de ouvi-lo, uma profundidade bíblica muito grande. Mas na verdade quem pregou foi um pastor, um português, chamado Mário Rui Boto, pastor em Portugal da igreja Hillsong.
Aquele homem começou a falar numa simplicidade tão grande, eu disse, meu Deus, eu estava com expectativa tão grande hoje de ouvir, e falei o nome do pregador. E aquele homem daquele jeito simples, natural, mas foi falando de uma forma tão extraordinária. E ele falou sobre o poder da inovação. Quando ele terminou de ministrar a mensagem, irmão Paulo, eu queria ficar com ele pelo menos mais 2 horas. Eu queria ouvi-lo outro dia, a manhã inteira. Porque as experiências que aquele homem contou, as experiências que aquele homem passou, a sua história ministerial, como funciona as suas igrejas lá, foi nada mais e nada menos do que uma resposta que eu pedi a respeito de Deus sobre a abertura da igreja aqui em Sinop. Foi onde eu criei menos expectativa. Foi onde Deus disse, eu vou falar. Às vezes nós criamos muita expectativa por causa de algumas das nossas crenças. Por causa de algumas das nossas crenças, criamos uma série de expectativas. E às vezes nos frustramos, porque Deus nem sempre vai nos atender do jeito que nós criamos a ideia. Naamã ficou frustrado, irmão Paulo, porque ele foi até Eliseu para receber uma cura, e Eliseu nem o saiu para receber. Aí ele sai dizendo assim, achei que ele sairia, me receberia, colocaria a mão sobre a minha enfermidade e me curaria. Eliseu nem foi lhe receber na porta, mandou o seu servo dizer, desce no Jordão e mergulha 7 vezes. Algumas das nossas crenças serão ou terão que ser destruídas, para que Deus na sua onisciência, para que Deus na sua onipotência possa se manifestar de uma forma especial, e nós possamos viver o extraordinário de Deus sobre a nossa vida. Vamos nos colocar de pé, por favor, em nome de Jesus.